Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui, O Jesus Histórico, tá? Esse é um livro recente, foi publicado em 2020 pela Thomas Nelson Brasil. Eles são estudos de vários autores cristãos, mas de muito bem conceituados, né? Daniel Wallace escreve um capítulo aqui, o Darrell Bock e outros, né? Então eu vou tratar especificamente do capítulo 11, que ele fala do sepultamento de Jesus, do Craig Evans e da Greg Monette, tá? Bom, esse argumento ele é retomado pelo André Chevitarese, que ele destaca muito que Jesus não foi sepultado. Ele segue a linha do Dominique Crossan, segundo o qual, na época de Jesus, como Jesus foi condenado por Roma por ser um agitador, agitadores eram crucificados e não tinham direito ao sepultamento. Simplesmente a pessoa morria ali na cruz e as aves e os cachorros faziam o resto do serviço, não ficava nenhum resto. Exatamente para não ter nenhum tipo de culto do corpo, nem nada disso. Então, esse é o argumento básico do André Chivitarese, né? Ocorre que, no caso de Jesus, não dá para tratar ele como mais um. Né? Primeiro, ele vai citar esses argumentos, né? O autor vai citar esses argumentos. Primeiro, o argumento da múltipla atestação. Né? O sepultamento de Jesus é relatado nos 4 evangelhos, inclusive no mais antigo, que é o Evangelho de Marcos, teria sido escrito ali por volta do ano de 64 a 70, né? E tem as cartas de Paulo, que são anteriores a isso também, datam lá do ano 55, 1 Coríntios 15, versículo 3, fala de Jesus sepultado. Então são fontes distintas, né? Paulo não tem conhecimento dos evangelhos e que convergem para o mesmo entendimento, de que Jesus foi sepultado. Inclusive, Paulo faz um contraste entre o sepultamento de Jesus, faz uma comparação, né? Entre o sepultamento de Jesus com o batismo do cristão, em Romanos 6,11. Ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, essa analogia só faz sentido se Jesus foi sepultado, né? O segundo critério que é usado na crítica textual é o critério do constrangimento, né? A situação de sepultamento de Jesus, como é que ele é sepultado, né? Existe uma pessoa de maior hierarquia, né, que pede a Roma, né, para que sepulte o corpo, que é o José de Arimateia. Ele é membro do Sinédrio, um judeu membro do Sinédrio. E aí está o constrangimento, porque o Sinédrio, pelo relato evangélico, condenou Jesus. Então, você está descrevendo uma coisa nobre, feito por alguém do Sinédrio. Então, isso meio que não cria um certo constrangimento, né? O cristão admitir que o Sinédrio foi lá e fez o sepultamento, teve alguém de lá que cuidou disso. Né? Lembrando que o José de Arimateia ofereceu o túmulo que ele havia reservado para ele, para a família dele. Então era um túmulo novo, né? E não serviria mais para a família dele, porque se ele usou aquilo para Jesus, a família dele não ia mais querer sepultar ali, né? Então ia se tornar um lugar de vergonha e desonra para o judeu, né? Então essa misericórdia de José de Arimateia se mostra constrangedora para ali os cristãos, né? Então é improvável que isso seja uma ficção. Esse é o segundo critério de constrangimento. Estou usando os critérios usados pela crítica textual, tá? O segundo que o livro fala, né, o outro argumento, é que essa proposta de que o corpo de Jesus foi comido pelos cães, ela surge pela primeira vez com Crossan, em 1994. Antes disso, não existe essa proposta. Então, hoje, basicamente, ele é um dos poucos que defende essa tese. O André Chevitarese segue
uma linha minoritária e diz que isso é a ciência. Quando, na verdade, a maioria dos eruditos, eles entendem que não é isso, né? Então, está jogando quem pensa ao contrário ao Chevitarese como se fosse obscurantista. E, no entanto, você tem eruditas como John Mayer, acredita que houve sepultamento, né? Essa questão de terem pego o corpo de Jesus para sepultar, isso era uma coisa que é registrado, existe registro disso, né, em tempos de paz. Muito possivelmente em tempos de paz, que era o caso, né, a guerra judaica ainda não havia começado, era mais provável. Joséfo, em Guerra dos Judeus, no capítulo 4, 317, ele fala lá que por volta dos anos 70, né, o corpo dos crucificados era trazido para baixo para ser sepultado antes do pôr do sol. E era pedido às autoridades romanas para que fizesse isso. E elas aceitavam isso, né? Havia uma prescrição lá, lei romana, no Digesta 48.24, que prevê exatamente essa situação. Então, é uma situação prevista. Os judeus, eles faziam isso porque eles acreditavam que você deixar o corpo de um judeu ali no solo ia acabar contaminando a terra. Tá? Então, ele mereceria um sepultamento judaico, segundo as práticas judaicas, conforme diz o Deuteronômio 21, 22. Então, seria improvável que os judeus deixassem que essa contaminação ali ocorresse com aqueles 3 judeus, né? Ocorresse na véspera da Páscoa ocorrer. Tá? O próprio André Chevitarese, nesse livro daqui, né, Jesus de Nazaré, ele se refere a uma passagem de Filo, em que ele faz um pedido para o imperador exatamente para retirar da cruz um judeu que foi crucificado, exatamente para não contaminar a terra. Então não se trata de uma prática não prevista nas leis da época. Tá? Outra questão é a questão arqueológica. Né? Foram encontrados em 1968 no bairro Givat ha-Mivtar, na parte nordeste de Jerusalém, foi encontrado um ossuário contendo ossos de um homem de 20 anos que tinha no calcanhar um prego. Então mostra que ele foi crucificado e foi encontrado num sepultamento. Ele teve sepultamento. Né? Na caverna de Abba, no mesmo bairro de Givat ha-Mivtar, foi encontrado restos mortais de outro homem crucificado com um cravo na mão. Então, não é impossível essa coisa acontecer, considerando que Jesus não é uma pessoa comum, né? Se destacou na sua época, não é nada improvável que isso acontecesse. Outra questão, né, ainda dos dados históricos, dos documentos históricos, né, o autor destaca que os primeiros séculos tiveram vários críticos ao cristianismo. Ele lista aí o Celso, Porfírio, o filósofo estoico Sociano e Hierócles, Juliano, o último imperador romano da dinastia dos Flavianos, já no século IV, o filósofo pagão Macário. Todos eles têm textos em que eles criticam abertamente o cristianismo, falam da ressurreição como algo que não existiu, tá? Mas o sepultamento ninguém questiona. Então, não seria o caso, então, deles denunciarem ali, olha, esse sepultamento, inclusive, nem aconteceu. E eles não falam nisso. Eles assumem o testemunho do Evangelho. Então, isso não bateria. Se isso foi uma coisa que foi uma invenção do Evangelho, eles teriam se referido a isso. Não teriam deixado passado isso em branco. Então, por esses argumentos, né, a balança pende para acreditar que o relato evangélico do sepultamento é o mais razoável de ter acontecido. Então é isso. Muito obrigado.